Olá, eu sou Jaqueline Paiva, professora de Biologia da Escola Israel Leocádio de Vasconcelos. E hoje eu vou abordar aqui com vocês o assunto carboidratos ou glicídio. Os carboidratos ou glicídio também são chamados de açúcares, né? Então, os carboidratos, eles são moléculas orgânicas, pois fazem parte da constituição química, né, de todos os seres vivos, desde seres vivos simples, como bactérias, até seres vivos mais complexos, como os animais, incluindo nossa espécie. Os carboidratos, eles possuem na sua constituição química, né, átomos dos elementos químicos carbono, hidrogênio e oxigênio. Os carboidratos, eles podem ser, né, adocicados ao nosso paladar, como, por exemplo, açúcares pertencentes ao grupo dos monossacarídeos e dos oligosacarídeos. Já os açúcares pertencentes ao grupo dos polissacarídeos, eles não são doces ao nosso paladar. Bom, eu falei anteriormente que essas moléculas orgânicas, né, os carboidratos, faz parte da nossa composição química, faz parte da composição química de nossas células. E como é que os seres vivos conseguem obter, né, essas moléculas? No caso dos seres vivos autótrofos, eles conseguem obter essas moléculas orgânicas por meio do processo de fotossíntese, como por exemplo, né, as plantas e as algas, elas realizam o processo de fotossíntese para obter a glicose. Já os seres vivos heterótrofos, como a nossa espécie, nós conseguimos essas moléculas orgânicas por meio dos alimentos. Então, no nosso cotidiano, nós nos deparamos com alimentos que possuem na sua constituição química, né, grande quantidade de carboidratos, como por exemplo, né, os alimentos que são, né, doces, os cereais, massas, né, frutas e até mesmo os vegetais possuem carboidratos aí na sua constituição. Os carboidratos, eles são os principais combustíveis celulares, ou seja, né, a glicose, ela é um exemplo de carboidrato, de monossacarídeo. E a glicose, ela é o açúcar que entra no processo de respiração celular para poder fornecer energia às células, para fornecer ATP à célula. Os carboidratos também são, né, a primeira fonte de energia do nosso corpo, ou seja, né, no nosso organismo nós vamos usar primeiro, para poder utilizar como glicose, né, vai ser os carboidratos. Caso falte carboidrato, a gente vai utilizar os lipídios do nosso corpo e, faltando lipídio, as proteínas. Vamos a um exemplo hipotético. No caso que uma pessoa adoece e ela passa meses sem se alimentar, então não está chegando carboidrato. Então essa pessoa ela vai usar a gordura, os lipídios do seu corpo como fonte de energia. Terminando essa fonte de energia, né, que no caso está sendo aí os lipídios, e a pessoa continua sem se alimentar, então ela vai usar a proteína do seu corpo. Os carboidratos também representam 75% da constituição química das células dos vegetais. Ou seja, em primeiro lugar, nessas células, né, dos vegetais, vem a água em maior quantidade. E em segundo lugar, vem os carboidratos. Isso nas células dos vegetais. E aqui embaixo é mostrando a forma estrutural dos carboidratos, né? Que eles são compostos por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Quando for mais na frente, eu mostro isso aqui quando eu estiver explicando o grupo dos monossacarídeos. Os carboidratos, eles possuem, né, funções energética, reserva e estrutural. No caso da função energética, ela está falando fornecer energia. E nós já citamos o exemplo da glicose, que é um açúcar, que é um carboidrato, utilizado aí pelas células, né, que entra no processo de respiração celular para fornecer energia às células. Os carboidratos de reserva a gente pode citar como exemplo, né, no caso do amido, né, e também no caso do glicogênio, né, que são carboidratos de reserva. O amido é o carboidrato de reserva dos vegetais e o glicogênio é de fungos e dos animais. O glicocálice, ele também é um carboidrato com função estrutural ou plástica. E esse carboidrato, ele está presente externamente à membrana plasmática de células dos animais e também de protozoários, tendo, né, a função de dar estrutura, fazendo parte da estrutura, do formato aí no caso, da estrutura dessa célula, desses seres vivos, e
ele tem função, né, de adesão celular, reconhecimento celular, também tem função de proteção química e mecânica para essas células. Os carboidratos eles são classificados em grupos de acordo com o número de açúcar, né, dessa cadeia. No caso, são monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Os monossacarídeos são constituídos por uma molécula de açúcar, né? Ou seja, por uma molécula de glicose. Mono quer dizer uma, sacarídeo, açúcar. Os oligosacarídeos são constituídos pela união de 2 até 10 moléculas de açúcar. Então, oligo, pouco, sacarídeo, açúcar. Polissacarídeos são constituídos por dionas, dezenas, centenas e até milhares de moléculas de açúcar ligadas por meio de ligação glicosídica. Então, poli, muitas, sacarídeo, açúcar, ou seja, muitas moléculas de açúcar ligadas. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre o grupo dos monossacarídeos. Os monossacarídeos, como eu já falei antes, são formados por uma molécula de açúcar e eles são classificados pelo total de carbono da sua constituição química, pelo total de carbono da constituição dessa molécula. Então, quando um monossacarídeo, uma molécula, possui 3 átomos de carbono, eu digo que ele é triose, né? Então, eu vou lá contabilizar. Se é 3 átomos de carbono, então é tri. E ose vai ser a terminação de todos esses monossacarídeos. Começando por 3, né, até 7 átomos de carbono. Então, nesse caso aqui das tetrose, então essa molécula ela vai possuir 4 átomos de carbono, por isso que é 4, né, treta, 4 e ose, que tem essa terminação. As pentose possuem 5 átomos de carbono. As hexose, 6 átomos de carbono. E as heptose vão ser 7 átomos de carbono. Vamos observar que o número de carbono ele é igual ao número de oxigênio. Por isso é que na fórmula esse N significa o número de carbono, que vai variar, né, para cada molécula, né, porque vai variar de 3 átomos de carbono até 7. E a gente observa, né, que o número de carbono ele é igual ao número de oxigênio, e o número de hidrogênio da molécula é o dobro do número de carbono. Viu? Aqui é mostrando um exemplo de triose, a estrutura, para a gente ver que tem 3 átomos de carbono, né? Um exemplo de triose é o gliceraldeído e a dihidroxetona. No caso da tetrose, que são 4 átomos de carbono, um exemplo de tetrose é o açúcar eritrose. E no grupo da pentose, que as pentose e a hexose são 2 grupos dentro dos monossacarídeos que a gente tem que estudar para os vestibulares e também para o Enem. No grupo das pentose eu tenho o açúcar ribose e a desoxirribose. A ribose é o açúcar do RNA e a desoxirribose é o açúcar do DNA. A gente observa que no açúcar, né, na desoxirribose, o número de oxigênio ele não está igual ao número de carbono, como eu falei anteriormente. E isso ocorre por quê? Porque a desoxirribose, como eu já falei, ela é o açúcar do DNA. Então, essa molécula ela perde um átomo de oxigênio para ficar estável, né? Para evitar que essa molécula ela, né, morra, já que faz parte da constituição química do DNA e o DNA é uma molécula, né, importantíssima dos seres vivos, pois contém todas as informações genéticas para a produção de todas as proteínas do nosso corpo. O grupo agora né, das hexose, ou seja, os monossacarídeos que possuem 6 átomos de carbono. Como exemplo, eu tenho a glicose, a frutose e a galactose. Esse grupo aqui também ele é importante para o Enem e para os vestibulares, assim como o grupo das pentose. Então, a hexose, 6 átomos de carbono na sua construção. Agora nós vamos ver o grupo dos oligosacarídeos. Os oligosacarídeos, eles também vão possuir uma classificação pelo total do número de moléculas, que vai pela união de 2 moléculas até 10 moléculas. Então, quando eu tenho 2 moléculas unidas por meio de ligação glicosídica, eu chamo de disacarídeos. Quando é 3 moléculas unidas, é trissacarídeo. Quando é 4 moléculas unidas, é tetrassacarídeo. Quando é 5, é pentassacarídeo. E assim vai sucessivamente até decasacarídeos. O grupo mais importante dos oligosacarídeos, né, é os disacarídeos. E exemplo de disacarídeo, eu tenho a sacarose, a lactose e a maltose. Que estes açúcares, né, eles são formados por a união de monossacarídeos. No
caso da sacarose, ela é o açúcar da cana-de-açúcar e ela é formada pela união dos monossacarídeos glicose com frutose. A lactose é o açúcar do leite, é um disacarídeo formado pela união de dois monossacarídeos, glicose e galactose. A maltose é um exemplo de disacarídeo formado pela união da glicose com outra molécula de glicose. Aqui é só mostrando, né, a estrutura desses monossacarídeos ligados formando os disacarídeos. Então, a sacarose é um disacarídeo formado pela união de dois monossacarídeos, glicose e frutose. A maltose é um disacarídeo formado pela união de duas moléculas de glicose, glicose. E a lactose é um disacarídeo formado pela união de um monossacarídeo com uma molécula de glicose com uma molécula de galactose. Aqui mostrando a questão das reações químicas. Para ocorrer a sacarose, que é um disacarídeo, como eu já falei antes, tem que ocorrer a união de duas moléculas, né, de monossacarídeo. Eu tenho aqui glicose e frutose. Quando ocorre a união dessas duas moléculas, elas vão perder um átomo de hidrogênio, né, uma molécula perde um átomo de hidrogênio, no caso da glicose, e a frutose vai perder o grupo hidroxila, né, hidrogênio e oxigênio. Isso para se unir por meio de ligação glicosídica. Quando ocorre a formação dessa ligação glicosídica, ocorre a formação de uma molécula de água. Ou seja, toda vez que ocorre a união de dois monossacarídeos formando uma ligação glicosídica, vai ocorrer a formação de uma molécula de água. E essa reação química ela é chamada de condensação ou síntese de desidratação. No caso pode também ocorrer o inverso, né? Digamos que eu tenha a maltose, né, que é a união aí de dois monossacarídeos, glicose e glicose, e eu queira quebrar essa ligação glicosídica. Então, além da enzima maltase, né, eu também tenho que ter água, porque todas as reações químicas vai ocorrer em meio aquoso. Então, a água vai fornecer o 2 hidrogênio, né, a essas moléculas e também o oxigênio. E aí, né, o hidrogênio vai para uma molécula e o grupo hidroxila, hidrogênio e oxigênio vai para outra molécula. E aí, quando eu tenho a quebra de uma molécula por meio da água, né, a gente chama de hidrólise. Aqui são os polissacarídeos, né, o amido, o glicogênio, a celulose e a... O amido é o polissacarídeo com função de reserva dos vegetais, está armazenado principalmente nas raízes, caule e folhas. A celulose é um carboidrato também dos vegetais, que está presente na parede celular dos vegetais e tem função estrutural. Nós, seres humanos, não conseguimos digerir a celulose, né? Mas a celulose, porque a gente não produz a enzima celulase, nem temos micro-organismos que façam essa função de produzir a celulase. Mas, no entanto, a celulose ela é importante para o nosso organismo porque ela vai fazer com que o nosso organismo absorva a água, né? E também melhore aí o trânsito do alimento no nosso trato gastrointestinal, né? Melhora aí, no caso, os movimentos peristálticos do alimento no nosso trato gastrointestinal. Quem faz o aproveitamento da celulose vai ser os animais herbívoros, principalmente os animais ruminantes, porque eles possuem no seu trato digestório grupos de micro-organismos como protozoário, bactérias e alguns fungos que produzem a enzima celulase. Então, essa enzima celulase, ela quebra a celulose até a celulose transformar em glicose, e essa glicose, ela vai para o sangue desses animais, sendo entrado aí, né, no processo de respiração celular e fornecer energia às células desses animais. O glicogênio, ele é o carboidrato de reserva dos fungos e dos animais. E nos animais, ele está armazenado principalmente nos músculos e no fígado. E quando, por exemplo, a gente está com a glicose baixa no sangue, né, com açúcar baixo no sangue, então o hormônio glucagon ele vai atuar, fazendo com que este glicogênio seja degradado lá no fígado, quebrado, fornecendo glicose ao sangue, para essa glicose entrar no processo de respiração celular e fornecer energia às nossas células. A quitina é outro carboidrato, né, um polissacarídeo com função estrutural, fazendo parte da parede celular dos fungos e também do exoesqueleto dos artrópodes, incluindo, né, o exoesqueleto, aí, por exemplo, dos insetos, né, de aranhas, que são os aracnídeos, no caso também de crustáceos. Então, aquela carapaça dura, fazendo parte do exoesqueleto desses animais, né, é formado por esse carboidrato. Outro carboidrato também com função
estrutural é o peptidoglicano, que é um carboidrato presente na parede celular das bactérias. Então, gente, bons estudos a todos, e por hoje é isso.